Você pega o celular agora em 2026, usa o ChatGPT para escrever um e-mail e acha que a inteligência artificial nasceu ali no Vale do Silício. Telas brilhante, né? Esquece. O avô dos computadores modernos era feito de madeira, não usava um pingo de eletricidade e o cara que inventou esse algoritmo quase foi assassinado em praça pública porque a máquina dele começou a roubar empregos. É, bagulho doido. Júnior Oliveira na área, sejam bem-vindos. Origem, o código de madeira. A gente volta para a cidade de Lyon, lá na França, ano 1804, em pleno governo de Napoleão Bonaparte. A indústria trilionária da época não era a tecnologia, era seda, mas tinha um problema bizarro. Para tecer um tapete de luxo com estampas de flores, o mestre tecelão precisava de crianças, os famosos draw boys, sentadas em cima da máquina, puxando fios super pesados na mão, um por um. Demorava dias para você fazer 1 centímetro de pano. Aí entra o gênio Joseph Marie Jacquard. Ele não tentou inventar um motor a vapor. Ele inventou um sistema de informação. Jacquard criou cartões de papelão cheios de furo, que passava por cima do tir. Se o cartão tivesse um furo, a agulha passava direto. Se fosse lisa, a agulha era bloqueada. A máquina sozinha começou a ler esses buracos e tecer estampas complexas no automático. Mas o que ele não sabia é que ele tinha acabado de separar o cérebro do corpo da tecnologia. Saca só o que isso significa. Tecnologia, o primeiro download da história. Preste atenção, o tir de Jacquard é considerado a primeira máquina programável da história humana, pelo simples fato que ele isolou o hardware do software. Pensa comigo, a máquina de madeira, o hardware, era burra. Ela só fazia um movimento mecânico de bater para lá e para cá. A inteligência inteira estava nos cartões de papelão, que era o software, entendeu, né? Se você quisesse fazer uma cortina de bolinhas, você inseria pilhas de cartões X. Se o cliente mudasse de ideia e quisesse um tapete listrado, você não precisava desmontar a máquina. Era só tirar aquela pilha e inserir os cartões Y. E pronto. Foi o primeiro sistema de download e upload do mundo. Tudo feito na base da marcenaria e do papel grosso. Genial. Mas como um pedaço de papelão furado virou a base para os supercomputadores. Como assim? É aqui que a matemática entra rasgando. Matemática e ciência, a mágica do 0 e 1. Jacquard implementou o sistema binário muito antes do seu computador nascer. Furo igual comando, sim, permite o fio, número 1. Sem furo igual comando, não, bloqueia o fio, número 0. Essa sequência de 0 e 1 desenhava flores. Décadas depois, lá na Inglaterra, uma mulher chamada Ada Lovelace, considerada a primeira programadora da história, olhou para os cartões do tir e teve a epifania que mudou o século. E se você já sacou que a genialidade não está na máquina, mas em como a gente organiza a informação, você é dos nossos. Então, já garante a sua inscrição aqui no canal para continuar explodindo a mente com quem entende. Aqui, parada é bem apurada, só é muito curiosa. A Ada Lovelace meteu essa frase aqui: a máquina não pode tecer padrões matemáticos do mesmo jeito que o tir tece flores. Ela disse. Eles perceberam que se um buraco lógico manipulava linha, também manipulava números. Óbvio, nascia a teoria do computador. Mas na prática, o que isso causou na economia da época? Grande impacto. Economia e moda. O algoritmo que barateou o luxo, aqui o bicho pega. A tecnologia sempre tem um dom absurdo de democratizar o luxo. Antes de 1804, ter roupa com estampa detalhada era privilégio absoluto só da realeza. Era caro demais para produzir. Quando a automação do Jacquard estourou, o que levava semanas passou a ser cuspido pela máquina em questão de horas. Os custos despencaram de um jeito tão violento que a classe média do nada começou a usar tapetes, cortinas e roupas estampadas de alta costura. Foi a primeira vez na história da humanidade que um algoritmo derrubou o preço de um produto de elite. Mas toda revolução eficiente tem um preço a se pagar. E a conta da automação chegou rasgando o sangue de quem trabalhava. A primeira revolta contra as máquinas, o lado obscuro. Em 2026, você vê redator, designer, ilustrador processando empresas de IA com medo de virar Uber, correto? Então, bem-vindo de volta a 1804. Quando Jacquard lançou a automação dele, os mestres tecelões de Lyon, os Canuts, entraram em pânico absoluto. Ficaram com medo de perder o pão de cada dia. O que eles fizeram? Formaram multidões violentas. A galera perseguiu Jacquard nas ruas de Paris, espancaram o cara.
quase o afogaram, coitado do inventor, e começaram a arrastar os títeres programável para a praça pública para botar fogo em tudo. Eles tentaram impedir o futuro destruindo o hardware. O que eles não pararam para entender é que a lógica do software já tinha escapado da caixa de madeira há muito tempo. A humanidade nunca mais esqueceria como furar aquele cartão. Olha pro seu monitor, pro seu smartphone, tá aí na sua mão. Cada pixel que acende na tela, cada áudio que você manda, toda a rede neural multibilionária que processa os dados agora mesmo, funciona na base de transitores microscópicos, abrindo e fechando, operando em 1 e 0, ligado ou desligado. Toda essa era digital é filha direta do raciocínio que um francês do século XIX usou para tecer plano mais rápido. A gente treme de medo das IAs, que vai roubar os nossos trampos, nossos trabalhinhos, mas a verdade nua e crua é que as máquinas já tomam empregos há mais de 200 anos, desde os tempos das manivelas e papéis furados. E a pergunta que fica para você é: quando a evolução bater, toque, toque, na sua porta, você vai ser a pessoa que queima a máquina com medo do futuro na praça ou vai ser a pessoa que aprende a furar o cartão? É contigo. Comenta aí a sua resposta aqui embaixo, eu quero saber. Se quiser ver como a sociedade lida com cancelamento há milênios, clica no vídeo que vai estar aí, ou na tela final ou no card. Tá top. Aí você vai ver como os gregos já faziam isso usando lixo. É doideira. Fique com Deus, um forte abraço. Não esqueça o like.